Goiás garantido na Copa Sul-Americana, a velha Sula, aquela que nos deve ainda um troféu de campeão desde 2010, já vão 12 anos, já se vão 12 anos desde aquele jogo fatídico contra o Independiente lá em Avejaneda e, enfim, temos mais uma oportunidade de resgatar no próximo ano, porque o Goiás venceu o Juventude, talvez nem precisasse desse resultado no decorrer dessas rodadas, porque será difícil o Goiás ser ultrapassado na colocação em que estava aí da última posição ali dos que poderiam chegar à Copa Sul-Americana, mas venceu num jogo, vamos dizer assim, bem fraco tecnicamente contra o Juventude na Serrinha, mas jogou para o gasto, ganhou de 1-0 com o gol do Nicolas no segundo tempo. Nós vamos falar um pouco sobre esse gol, sobre a participação do Goiás até aqui no Campeonato Brasileiro e fazer um mini balanço. Ainda faltam 2 rodadas, mas o objetivo primeiro tinha sido alcançado na rodada anterior, com a não possibilidade, mas a impossibilidade de ser alcançado por algum dos times que estão no Z4, e agora também a vaga na Sul-Americana garantida. Isso é muito bom. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que ainda não conhece esse canal é para a gente discutir basicamente o Goiás Esporte Clube, né? Os seus adversários quando jogam contra a gente, como a gente vai falar aqui do Juventude. E também para que a gente interaja sobre outras questões do futebol. Vocês podem deixar aí, mas prioritariamente sempre o Verdão da Serra aqui, né? Ok, então se você puder, já deixa o seu like aí, não se esqueça, você que já conhece o canal, eu peço isso sempre para aumentar o engajamento aqui no vídeo. E o que eu tenho a dizer sobre o Goiás e Juventude? Foi um joguinho bem morno, um jogo que não transmitiu muitas emoções na maior parte de seu decorrer, um jogo em que a posse de bola foi dividida. O Goiás tem conseguido dividir posse de bola até contra o Lanterna do campeonato, um time que já está rebaixado há muitas rodadas, jogando em casa. Eu sinceramente esperava um Goiás pressionando, o Goiás lutando mais para fazer um bom placar. A gente tinha acabado de ver o Cano fazer 3 gols no São Paulo e disparar na artilharia. Esperava ali um desempenho melhor também da parte ofensiva do Goiás para dar um suporte para o Pedro Raul. É lógico, tem que combinar com o time adversário, né? Como diria o Garrincha naquela frase, que eu não sei se é lenda ou folclore, né? Tem que combinar com os russos. Na verdade, teria que combinar aí com a defesa do Juventude, que se portou muito bem durante a grande parte do jogo. E não pareceu aquele time aí que era extremamente vazado nas partidas fora de casa. O Goiás continua naquela de não conseguir vencer nenhum adversário por mais de um gol de diferença. Parece que vamos passar o campeonato inteiro dessa forma. Tem só mais um jogo em casa, que é contra o São Paulo, e o São Paulo precisando mais do resultado do que o Goiás, porque ainda está na luta aí por uma vaga, deve estar, quando chegar a última partida, ainda lá na luta por uma vaga contra os seus adversários aí na busca da Libertadores, do G8, né, da pré-Libertadores. O Goiás não está nessa briga, obviamente, e já alcançou o que poderia alcançar, que é a faixa da Copa Sul-Americana, e vamos lutar aí para que o Goiás faça assim uma campanha digna da sua tradição de vice-campeão aí em 2010 da Copa Sul-Americana. A gente precisa, e é a competição internacional que o Goiás pode sim chegar longe, como chegou, por exemplo, o Atlético esse ano até a semifinal. Então o Goiás precisa sim se portar e se importar com uma competição que mudou o estilo. Agora a primeira fase é de grupos, né, como a Libertadores, mas o Goiás precisa sim se importar com a Sul-Americana, e espero que faça isso da melhor forma para o ano que vem. Mas sobre o jogo, eu já falei aqui da posse de bola, que me decepcionou. O Goiás poderia ter pressionado mais, mas é o estilo do Jair Ventura. O Jair Ventura é um treinador que gosta do futebol reativo, que fez isso dar certo no Goiás. O Goiás é um time que consegue hoje ser paciente para esperar uma oportunidade de gol contra equipes mais poderosas. A gente viu isso contra o Atlético Mineiro. Para mim é o exemplo mais clássico. O Goiás teve uma oportunidade, foi lá
e bicou o gol, e aí não deu ao Atlético a possibilidade, quer dizer, o Atlético também desperdiçou bola na trave, deu muito bem, mas o Goiás conseguiu suportar o Galo dentro do Mineirão. Esse foi um jogo emblemático para essa estratégia aí durante esse Campeonato Brasileiro, essa estratégia do Ventura. Agora, o ataque do Goiás, eu gosto muito da gente ter como opção no banco um cara como o Nicolas. Não que ele, de repente, não possa fazer dupla com o Pedro Raul, isso foi tentado no começo do campeonato, acho que até poderia dar certo, porque o Nicolas é um jogador que sabe sair da área, que sabe jogar de forma mais inteligente para o time, né? Mas nessa partida, aquele gol dele foi um gol também de muita inteligência, de muita perspicácia, né? O cruzamento perfeito do Dieguinho, né? Na cabeça do Nicolas. O Dieguinho também é um dos destaques do Goiás nesse brasileiro. E aquela bola sem peso me lembrou muito, para quem é mais de idade, aí, como eu, quem está mais tempo na torcida do Goiás, me lembrou muito alguns gols do Magrão, naquele distante campeonato de 1995, que o Goiás retornava à elite depois ali do seu primeiro rebaixamento, né? E com um time que teve jogador aí que fez história depois, por exemplo, o goleiro era o Klemer, que depois foi campeão mundial pelo Inter, junto com o Fernandão. O Fernandão que começava naquele momento, um garoto ainda de 17 anos, que começava a aparecer no time titular, no time profissional do Goiás. E também teve o próprio Magrão, como eu citei, que vinha do Palmeiras e fez uma grande campanha naquele ano. Sandoval também, um baixinho que fez toda a diferença durante o campeonato, mas ficou metade dos jogos fora porque se machucava muito, e nessa metade que ele jogou o Goiás foi muito bem, né? E também, lembrando aqui do João Paulo, né? O João Paulo, ponta, que chegou à seleção brasileira, jogou no futebol italiano e também teve uma boa passagem, lembrando que foi o começo da trajetória aí, de visibilidade nacional do Hélio dos Anjos naquele campeonato. Então, mas eu me lembro especificamente das cabeçadas do Magrão, em que ele tirava o peso da bola, jogava fora do alcance do goleiro, como o Nicolas conseguiu, né? A cabeçada tirando ali do goleiro, bem no cantinho, fazendo 1-0 para o Goiás, um placar ali já nos 35 minutos por aí do segundo tempo, sem dar muita oportunidade para o Juventude reagir, mas o Juventude chegou nos acréscimos, na última jogada praticamente da partida, na cara do gol, e o Tadeu fez uma defesa ali, praticamente queima-roupa, mostrando porque é o goleiro que porque é também aquele com defesas mais difíceis no campeonato, que tem maior quantidade de defesas desse nível. Então, Tadeu, uma outra figura aí juntando Tadeu, o Reinaldo também, um bom zagueiro durante todo o campeonato. A gente já vai fazendo balanço porque estamos chegando a 2 rodadas do fim, né? É o Dieguinho no meio e o Pedro Raul na frente. Mas o Goiás, além dessa espinha dorsal, teve também um time no mais homogêneo, né? Eu sempre coloquei aqui algumas deficiências, principalmente na cabeça da área. A zaga poderia render muito mais, mas tivemos muitas contusões, né? A gente viu tanto de problema de zaga, de contusão que o Goiás teve, principalmente no começo, no primeiro turno, né? Um deles voltou agora, o Sidmar, o zagueiro, mas tivemos mais outros exemplos, tanto no meio como no ataque, muitas contusões, infelizmente. Isso prejudicou talvez o Goiás, de repente, poder galgar algumas posições a mais no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, não podemos reclamar, é um time de custo muito baixo, que foi muito bem treinado aí pelo Jair Ventura durante todo esse campeonato, e que sempre se portou dessa forma. Vamos jogar reativamente contra adversários de menor porte, isso fica mais difícil, fica mais complicado, principalmente dentro da Serrinha, porque o Juventude é o lanterna do campeonato, mas é um time também que quer cumprir dignamente aí até o final, né, todos os seus jogos. E veio para jogar, e jogou de igual para igual com o Goiás durante boa parte do jogo, tanto é que a posse de bola reflete esse aspecto aí. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que com o Goiás a gente tem que ter paciência, até esperar o momento de uma jogada decisiva, e que tem sido sempre assim, né, com bolas alçadas na área para cabeçada de um zagueiro, uma bola parada, ou como foi no caso do Nicolas, ou então oportunidades com Pedro Raul em contra-ataque, né? E aí a gente tem que ressaltar também
nessa última fase, não especificamente no jogo contra o Juventude, mas o crescimento que teve no segundo turno do Dadá Belmonte. Dadá Belmonte foi um jogador que chegou, primeiro veio do Água Santa no começo do ano, desacreditado, né? Jogou no ano passado já com um certo viés, voltou agora esse ano, né? Um certo viés de um olhar enviesado, vamos dizer assim, da torcida. Jogador que vem de time pequeno e tal. Olha, é bom lembrar que o Campeonato Paulista é um campeonato, para mim, do nível da Série B, por exemplo, né? Se você pegar a Série B do brasileiro, o Campeonato Paulista, o nível dos times, uma que boa parte dos times realmente está na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, né? E outra também, que os jogadores que se destacam no futebol da Série B geralmente vão para disputar o Campeonato Paulista por times medianos ou times menores e depois voltam aí ou para a Série B ou, no caso do Dadá Belmonte, para a Série A, que ele fez por merecer a titularidade no final do campeonato. Teve no primeiro turno uma grande disputa, uma definição para definir quem seria ali companheiro do Pedro Raul, né? Aí tinha o Vinícius, o Dadá, e o Dadá mostrou-se um jogador polivalente, um jogador que fez diferença aí também na bola parada, inclusive, né? Dando assistência para gols em bola parada, e um jogador veloz, um jogador que tem crescido muito e vale a pena a gente ficar de olho nele para os próximos campeonatos. Enfim, o Goiás chega aí aos seus as duas últimas partidas no campeonato, já praticamente cumprindo tabela, mas é bom lembrar, cada colocação que se sobe na tabela de classificação, a porcentagem no valor aí da premiação aumenta, né? Porque o rateio da divisão do bolo aí da premiação sobe 1 milhão, 500 mil, 200 mil a cada colocação, e por isso é importante também financeiramente para o clube se manter ali o máximo que puder mais à frente na tabela ao fim das 38 rodadas. É o que o Goiás, espero, tenha isso em mente, até porque o Goiás não joga dinheiro fora, a gente sabe como é que são os dirigentes do clube, e vamos ver o que vai acontecer aí nesses 2 últimos jogos. Espero sim que o Goiás termine de cabeça erguida e sempre mais à frente nesse campeonato. Deixa aí seu comentário, vê o que você achou do jogo, coloca aí pra gente. Se não deixou o seu like, deixa aí agora. E vamos falar sobre o Goiás, já vamos começar a pensar na perspectiva do ano que vem também, né? Enfim, é isso que eu tinha a dizer hoje pra vocês. O vídeo aí vem com alguns dias de atraso, novamente pela mesma questão, né? Plantão profissional, essas coisas aí. Enfim, fica aqui então o Recado Verde 33. Tenha aí uma boa terça, uma boa semana. Até mais.